Editorial do nosso canal. Hoje é terça-feira, esse é o nosso primeiro editorial do dia 19 de agosto, e o bicho tá pegando, a casa tá caindo e a turma socialista aqui da América do Sul está ficando desesperada. América do Sul não, América Latina inteirinha. Pois é, você deve ter visto, né, a publicação que eu fiz sobre esse senador falando do Nicolás Maduro. Tá, você sabe quem é esse aqui, né? É o Bernie Moreno, senador, que fez uma declaração que serve para o Maduro, mas talvez sirva também para outros autoritários aqui da América do Sul. Ele nada mais, nada menos disse que, sinceramente, até dezembro, Maduro cai. Vamos falar sobre isso? Porque o Maduro peitou. O próprio Marco Rubio também fez uma declaração nesse sentido. E aí o Marco Rubio, ele foi além. Ele disse, com todas as palavras, que o regime de Maduro é um cartel. E esse cartel está chegando ao fim. Pois é. Ou seja, os Estados Unidos mandou o recado. O general da República, lá da Venezuela, o Tarek William, acabou de fazer uma notícia de 24 horas atrás que os Estados Unidos, sim, estão fazendo incursões militares na Venezuela. E aí, o Maduro, né, descreveu as ações dos Estados Unidos como uma ameaça bizarra, absurda, e aí ele resolveu fazer algo impensável. Resolveu chamar 4,5 milhões de milicianos e guerrilheiros aliados à Venezuela, né, para enfrentar os Estados Unidos. Enfim, a guerra chegou na porta do Maduro. Quem você acha que leva melhor nessa aí? Maduro ou Donald Trump? Coloca no comentário que eu quero saber. Eu já acho que já sei sua resposta, tá bom? Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Nós vamos falar muitas outras pautas, além dessa aqui no nosso editorial. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, isso ajuda bastante, né? A gente está aqui trazendo informações para vocês e a gente tem uma meta para alcançar. A gente vai alcançar a nossa meta de 1 milhão, 2 milhões e depois 3 milhões a mais. Então, vamos alcançar agora 2 milhões de seguidores até o dia 7 de setembro, tá bom? Bora para cima? Vem comigo, vamos começar de matéria, bora para cima. É o seguinte, pessoal, vamos começar com essa primeira matéria. O Bernie Moreno, que é esse senador da República aqui, ele deu uma declaração que deixou o Maduro de cabelo em pé. Ele disse que o Maduro não passa de dezembro, ou seja, os dias dele já estão contados. Disse, inclusive, que ele, né, já pode ir se preparando, que a chance dele sair num caixão é maior ainda. O senador estadunidense Bernie Moreno afirmou que Maduro não completará seu mandato até dezembro. E cá entre nós, ele foi até gente boa, né, declarar o mandato do Maduro, porque tem outros que nem reconhecem o Maduro como um presidente eleito. O senador republicano estadunidense Bernie Moreno, que está em Cartagena, assegurou que Nicolás Maduro não chegará a finalizar o seu mandato como presidente da Venezuela. O pronunciamento se deu em meio a acusações do governo de Donald Trump contra Maduro, a quem sinalizam como um membro do cartel do Los Soles, vinculado ao narcotráfico e considerado dentro das organizações terroristas, o Moreno afirmou. Não toleraremos um narcoterrorista que cause dano aos Estados Unidos. Trataremos todos os terroristas como temos feito no passado. Não o vejo em um cargo, aliás, até o final desse ano. E o senador disse também que as declarações foram realizadas durante o 10º seminário empresarial. Inclusive, ele sinalizou para os empresários da Venezuela, dizendo que eles fiquem tranquilos, que logo a Venezuela voltará a poder comercializar com o mundo e a riqueza da Venezuela voltará. Você lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos querem recuperar a América Latina, inclusive para tirar o poder econômico da China aqui? Meu amigo, Maduro caindo, cai um importante braço da China. Mas o Bernie Moreno não foi o único a manifestar nesse sentido. Teve outro também.
né, o Marco Rubio, que foi inclusive alvo, né, aí de publicações, republicado em vários jornais venezuelanos, inclusive jornais de exilados venezuelanos. Bora acompanhar isso no próximo bloco. É o seguinte, o secretário de Estado, Marco Rubio, ele mandou um recadinho. Simples, claro, direto. Ele disse, abre aspas, isso aqui condiz com a fala do senador Bernie Moreno, que diz que o Maduro não vai até o final do ano. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, braço direito do Donald Trump e possível próximo vice-presidente dos Estados Unidos, falou o seguinte, o regime de Maduro é um cartel criminoso e agora podemos atacá-lo com toda a força da lei. Ou seja, os Estados Unidos jogou a semente que ele queria. Conhecer, né, reconhecer o Maduro como um narcoterrorista e reconhecer o Cartel de Los Soles como um grupo terrorista. E com isso, tem todo o poder para fazer com o Maduro o mesmo que fizeram com o Saddam Hussein, o mesmo que fizeram com o Bin Laden. E eu já tinha dito isso para vocês, que esse era o plano dos Estados Unidos desde o início. Dá uma olhada, esse perfil aqui chama-se Venezuela Livre, né? Venezuela Libre, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, declarou essa sexta-feira que a designação do regime de Nicolás Maduro como organização terrorista permite ao país utilizar todos os recursos legais e de segurança para combatê-lo, deixando claro que Washington não reconhece a legitimidade alguma na estrutura do poder chavista. Ele escreveu o seguinte, nós não reconhecemos o regime de Maduro, é um cartel criminal, afirmou Rubio durante uma entrevista ao Departamento de Estado. A designação como organização terrorista nos permite atacá-lo legalmente, usando todas as nossas forças de segurança, agregou em referência a recente medida impulsada pela administração Donald Trump, que foi enviar, né, navios, enviar, né, equipamentos de guerra militares, 4.500 homens foram enviados para o local, submarinos nucleares foram enviados, ou seja, o jogo está ficando bem interessante. E aí, quem se manifesta é o William Tarek, né, uma figura assim muito poderosa dentro do governo, né? Maduro seria uma espécie de um procurador-geral da República, né? Totalmente alinhado com o chavismo. Ele confirmou que os Estados Unidos vêm com ataques contra o Maduro. Pois é, o William Tarek, como eu disse para vocês, ele é uma das figuras fortes do governo Maduro. E aí, ele que é o fiscal geral da Venezuela, ou seja, uma espécie de procurador-geral da República, que é essa figura aqui, William Tarek, ele disse, né, que os Estados Unidos têm intenções de intervir militarmente no país. Então, já é questão de tempo, né, de que os Estados Unidos possam partir para cima do ditador, né, venezuelano Nicolás Maduro. Notícias 24 horas, o fiscal-geral da República, Tarek William Saab, durante uma roda de imprensa, né, do Conselho Moral Republicano, sinalizou que os Estados Unidos, com a brutal, criminal e feroz campanha que não tem antecedentes no hemisfério ocidental contra um chefe de Estado, Nicolás Maduro, buscam invadir a Venezuela. Usar a desculpa de lutar contra o narcotráfico para matar inocentes, autorizando a força militar, nos demonstra que estamos em face da guerra híbrida. Buscam finalmente, né, aniquilar, né, os povos para roubar-nos, né? Em o caso da Venezuela, as riquezas petróleo, gás, ouro e carbono. Sabemos a razão de todas essas ações que se convertem em uma ameaça permanente por um povo pacífico, disse Saab. Sinalizou que, em defesa da integridade moral, ética do cidadão, o chefe de Estado Nicolás Maduro, vítima de uma brutal, criminal e feroz campanha que não tem antecedentes no hemisfério ocidental, ele disse, né, que terá reações em defesa da soberania. Veja que o discurso
do William Tarek é muito parecido com o discurso aqui, né, do Brasil contra o Donald Trump. Ataques imensuráveis, ataques nunca previstos, uma vítima, o Maduro é uma vítima do malvadão governo norte-americano. A gente viu isso acontecendo aqui agora. Mas parece que o jogo ainda está ficando mais interessante ainda. Por quê? Porque o Maduro, né, resolveu dobrar a aposta. Falou que vai aniquilar os Estados Unidos. Você duvida? Eu te mostro no próximo bloco. Pois é. O Maduro, ele descreveu as ações dos Estados Unidos como bizarras e absurdas. O império enlouqueceu. Garantiremos a soberania e a paz em qualquer circunstância que possa surgir nos próximos meses e anos. Ou seja, garantiremos a soberania. Discurso de soberania, isso me parece familiar, escreveu um dos internautas que acompanhou aqui. Dá uma olhada na fala do Maduro. Dizer que desde o norte o império se volvió louco. Que lá do norte, né, ou seja, norte-americanos, o império, chamou ele de imperialistas, né, que é discurso tradicional, ficou louco. E ha renovado como um refrito podrido suas ameaças a la paz e a la tranquilidade de Venezuela. Assim. E aí ele está fazendo ameaças, né, à tranquilidade, à paz, né, como um louco contra a soberania da Venezuela. E que avançar com a 7T, avançar em todos os frentes de maneira simultânea, preparar-nos para ganhar. E aí aqui, eis uma declaração de guerra. Maduro falou que vai avançar em todas as frentes e preparar para ganhar, ou seja, para enfrentar os Estados Unidos. Mas não parou por aí não. Se você acha que já é absurdo o suficiente, dá uma olhada na última publicação aqui, né? Inclusive foi publicação da DW, né? Que diz o seguinte, ó, Maduro anuncia 4,5 milhões de milicianos. Não são soldados, não são mais, milicianos, guerrilheiros, em resposta à ameaça americana. Ou seja, aquilo, né, que os Estados Unidos anunciou, o Maduro acabou de confirmar. 4 milhões e meio de milicianos venezuelanos enfrentarão os Estados Unidos para acabar com o imperialismo norte-americano. Ficou louco o bigodudo. Só pode. Porque, para começo de conversa, né, o Maduro, mesmo ameaçando, mesmo fazendo de tudo para controlar o povo venezuelano, não chegou até 500 mil votos do povo venezuelano. O povo venezuelano rechaçou 4 milhões e meio. De onde que o Maduro vai tirar 4 milhões e meio de pessoas para enfrentar os Estados Unidos? Está louco, né? É aquele negócio de... eu passeava aí por aí inventando números, inflando números, falando que tinha 3 milhões de crianças. É o Maduro. Eu passeava por aí enfrentando os Estados Unidos, inventando números, dizendo que eu tenho 4 milhões e meio de milicianos. Não faz sentido. Escuta o que disse aqui o correspondente de Londres, Ivan Kleber. Nicolás Maduro anunciou o plano para enviar 4,5 milhões de milicianos diante da ameaça americana. Enquanto isso, os primeiros navios de guerra dos Estados Unidos chegam à região do sul do Caribe, próxima à costa da Venezuela, entre a tarde e noite desta quarta-feira, dia 20. Veja o vídeo já devidamente legendado do anúncio de Nicolás Maduro feito na noite desta segunda-feira. Esta semana vou ativar um plano especial. Essa semana eu vou ativar um plano especial para garantizar a cobertura com mais de 4.500.000 milicianos americanos. Com a cobertura de mais de 4 milhões e meio de milicianos. De todo o território nacional. De todo o território nacional. Milícias preparadas, ativadas e armadas. Milícias preparadas, alinhadas e armadas. E estes são os navios americanos que chegam à região. Você vê aqui navios que chegam já assustando. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Muito obrigado pela audiência. Pois é, pessoal, grande abraço para o Ivan Kleber aí, né? Que a gente está sempre repostando o conteúdo dele. Então, o que vocês perceberam é o seguinte: vem o Maduro e fala, vocês querem nos invadir, vocês querem nos tirar aqui na base do pontapé, igual fizeram com Saddam Hussein?
Não vão conseguir, não. Saddam Hussein não tinha 4,5 milhões de milicianos. Eu tenho. Só que não é bem assim que o jogo funciona. Você quer ver o porquê? Eu vou te mostrar. Só um recado rápido. Quando eu leio as legendas aqui, é porque tem muita gente que assiste a gente, né, deixa o celular rodando ali, tá trabalhando, tá no trabalho e tá ouvindo, tá? Então, só para esclarecer, a gente lê a legenda por causa disso, tá bom? Agora, vamos continuar, que chegou um recadinho do Trump já lá pro Maduro. Pois é, um jornal da Venezuela, o Venezuela Informa, fez uma publicação dizendo o seguinte: nas próximas 36 horas, 3 destroyers da Marinha dos Estados Unidos para combater o cartel do Los Soles chegarão às fronteiras americanas. E essa matéria foi confirmada pela Reuters, tá? Reuters confirma que os Estados Unidos designou 3 destroyers com mísseis aéreos frente à costa da Venezuela nas próximas 36 horas. Washington busca frear os cartéis latino-americanos, agora designados como organizações terroristas globais. Escuta só. Esta es información de última hora de Reuters. Les leo, de hecho, Agora acaba de chegar uma informação de Reuters, né, de última hora. El artículo dice: Estados Unidos despliega buques de guerra cerca de Venezuela. Que os Estados Unidos acabaram de mandar, né, navios de guerra próximo à Venezuela. Para combatir amenazas de drogas, dicen fuentes. Esta es una Para combater ameaças de drogas, é o que dizem as fontes. información diferente a la que hemos venido escuchando desde que se habló de esta operación en el Caribe. Essa informação não é diferente da que a gente ouviu até agora, né, sobre a Operação do Caribe. Esto es 18 de agosto del 2025 a las 19:34. 18 de agosto de 2025, às 19h34, ou seja, essa publicação foi feita ontem à noite. E aí, né, as primeiras imagens de navios de combate passando por Arúbia, já ao norte da Venezuela, chegando. Então são 3 destroyers, navios, né, com potencial bélico gigantesco. Essa matéria aqui é publicada pelo El Mundo Oficial, que diz o seguinte: imagens que circulam nas redes sociais nos últimos dias mostram navios de combate dos Estados Unidos próximos à ilha de Aruba, em direção ao norte do estado de Falcón, na Venezuela. O movimento ocorre em paralelo à informação de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro teria sido levado às pressas para um bunker subterrâneo de segurança máxima em Caracas, após movimentos de drones e aeronaves em bases estratégicas do Caribe. Ou seja, as ações já começaram, tá? Tem uma publicação interessante do Economaster que a gente vai falar sobre ela, sobre esses navios que estão chegando lá na Venezuela. Pois é, o Henrique Stetter, ele fez a seguinte publicação: urgente, os Estados Unidos enviaram 3 destroyers da classe Arleigh Burke, especializados em mísseis guiados para a costa venezuelana. Peraí, tem mais. O que seria esse navio com mísseis guiados? Os mísseis guiados, eles têm um nível de precisão estupendo. Só para você ter noção, quando rolou, né, aquela batalha do Irã com os Estados Unidos e Israel usava esses mísseis teleguiados. O Irã, que se dizia um poder bélico gigantesco, tacou centenas de mísseis contra Israel. Mísseis das quais a maioria foram interceptados. De mais de 70 mísseis, 3 ou 4 chegaram a atingir a terra em Israel. Quando Israel o atingiu, Israel tacou um míssil. De lá de Israel, Tel Aviv, o míssil atravessou o oceano e bateu bem no quarto onde o líder general do Irã estava. Isso são mísseis teleguiados. Deu para você ter uma noção? Tá? É isso que os Estados Unidos estão mandando de presente para o Nicolás Maduro. E aí, fontes confirmam a Reuters que navios USS Greville, USS Jason Durham e USS Simpson devem chegar à região já nas próximas 36 horas. E aí dá para você ver o tamanhozinho da brincadeira aqui que está chegando para o Maduro. Além dos destroyers, a operação envolve 4.000 militares,
aviões de vigilância P-8, um submarino de ataque e outros navios de guerra em águas internacionais. É uma operação de guerra gigantesca. É uma operação de guerra a nível do que a gente acompanha, né, entre Ucrânia e Rússia. Né? Estados Unidos não chegou para brincar. Isso não é para enfrentar traficante. Oficialmente, a missão é contra cartéis de drogas, mas estrategistas apontam o óbvio. É um recado direto a Maduro e um movimento que eleva a tensão no Caribe. Né? E aí, quem quiser acompanhar, né, tá aí o Henrique Stetter, tá? Que aí eu fiz a publicação. Ora bolas. O Maduro anunciou que ia ter 4,5 milhões de milicianos que iam enfrentar os Estados Unidos e que esses milicianos são poderosíssimos. Até que... Tchan, 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 tchan. Vou te mostrar no próximo bloco. Até que o Maduro grava um vídeo choroso, nervosinho, acusando que a divisão de milicianos, exército poderoso da Venezuela, está se dividindo e se acovardando dentro do chavismo. Disse que a gente está correndo e que nada dessas coisas, né, valem a pena. Olha só o que diz aqui o Maduro. Ah, muy bien, chévere. Gracias. De antemano, gracias. De antemão, obrigado. Pero tu debilidad no será mi debilidad, porque yo no soy chantajeable, yo lo que voy es para adelante. Mas a sua debilidade não vai ser a minha, porque eu não vou ser chantageado, tá? E aí ele estava mandando esse recado aqui para a turma da Venezuela, que literalmente está dando linha. Tem um monte de general, segundo informações, que já estão, linhando da Venezuela, estão pedindo asilo político, que não querem ficar mais na Venezuela com medo do Donald Trump. Meu amigo, tá para brincadeira não. No próximo bloco, tem inclusive um recadinho da Ana Paula Henkel sobre a paciência do Donald Trump com ditadores e figuras autoritárias. Vamos acompanhar? Pois é. A Ana Paula Henkel, para mim, uma das jornalistas com uma bagagem gigantesca, uma qualidade jornalística gigantesca, ela disse o seguinte, o Donald Trump, ele não vai pegar leve, mas em nenhum momento. Ele vai partir para cima, com tudo, né? Aí essa publicação aqui é do Dame, ele escreveu o seguinte, Ana Paula Henkel, Trump não está para brincadeira com ditadores. Dá uma acompanhada nesse trechinho da fala da Ana Paula Henkel aqui. Mas eles ainda não entenderam que os Estados Unidos da América, a administração Donald Trump, não está para brincadeiras com ditadores, para aqueles que puxam e alimentam regimes totalitários, regimes de exceção. O Brasil é um regime de exceção, a Constituição não é respeitada, nós temos presos políticos em 2025. Essa resposta firme dos Estados Unidos é para mostrar que nós estamos de olho, porque antigamente, quando havia alguma declaração dos Estados Unidos sobre o Brasil, era uma coisa aqui, uma coisa colar, uma declaração oficial aqui, talvez um tweet ali, uma postagem ali, aqui. Agora é toda semana, algumas semanas, todos os dias, ou seja, os olhos dos americanos estão sim sobre o Brasil do Lula Alexandre Moraes. Agora, a entrevista do Moraes para o The Washington Post, não vou retroceder 1 milímetro. Olha, mais uma vez, infelizmente nós temos que ser repetitivos aqui. Nós estamos diante de um presidente americano que está agora tentando resolver uma guerra entre Ucrânia e Rússia, com os grandes líderes da Europa, todos sentados no Salão Oval, na Casa Branca, resolvendo conflitos seríssimos. Se ele, Alexandre de Moraes, não vai retroceder 1 minuto, sequer 1 milímetro, imagine Donald Trump. Então, esse recado do Moraes, através da entrevista do Washington Post, não vou retroceder 1 milímetro, quem deveria estar preocupado com essa declaração são os outros ministros. Porque isso é ruim para os outros ministros, para mais autoridades brasileiras, inclusive os outros ministros que
foram poupados das sanções apenas com os vistos. Eles sim, os outros 10 deveriam estar preocupados com essa declaração. Donald Trump aqui já estão, até a CNN americana já está falando em Prêmio Nobel da Paz. Quem não vai retroceder contra regimes totalitários, contra guerras, contra violadores de direitos humanos, é o Donald Trump e o cubano Marco Rubio. Portanto, aos que ficaram para trás no Supremo Tribunal Federal, que podem ser puxados para o precipício, esses sim deveriam estar preocupados com essa entrevista ao The Washington Post. Pois é, mandou o recado. Claro, reto, direto e, para bom entendedor, pingo é letra. Eu é que não queria estar na pele dos ministros do Supremo. Mas vamos lá. E aí o Lula, né, como sempre, faz mais uma. Dá uma olhada nessa próxima matéria da Gazeta do Povo. Vem cá. Você sabe por que o Donald Trump vê no Lula uma ameaça maior do que o Maduro? Porque o Maduro já caiu no descrédito total, diante de todo, né, o universo internacional. O Lula ainda não. Já está indo nesse caminho, mas ainda não. Então o discurso do Lula, para o Donald Trump, é muito perigoso. Dá uma olhada aqui nessa matéria. Matéria do Gazeta do Povo. BRICS. Como Lula se tornou o porta-voz ideológico de uma ordem mundial sem o dólar articulada pelo BRICS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem assumido ao longo de seu terceiro mandato um papel que nem mesmo os principais líderes do BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes, parecem dispostos a ocupar. O defensor ideológico de uma nova ordem econômica mundial que prescinda do dólar como moeda de preferência. Nem as demais, né, que se dizem grandes potências militares, não quiseram comprar essa briga. O Lula, que tem um bando de pintor de meio fio aqui, diga-se de passagem, é o cara que resolveu comprar essa briga e dizer que vai enfrentar os Estados Unidos e colocar o malvadão do Donald Trump no lugar. Você entendeu o tamanho do problema que nós temos? Pois é, a gente precisa entender de uma vez por todas como estão as articulações do Lula. Isso que está acontecendo com o Maduro não é mais por causa do Maduro. Escuta o que eu estou te falando. É um recado para o Lula. A Venezuela já se perdeu há muito tempo. Os Estados Unidos aprenderam a conviver com a Venezuela, que só faz mal para o próprio povo e que não tenta ser o grande inimigo. Só fala, bravateiro. Agora o Lula, os Estados Unidos viram que o Lula realmente pode ser, sabe, aquele baixinho chato lá do canto da sala de aula que fica tentando e criando confusão? Pois é, às vezes ele precisa ser eliminado. É a visão dos Estados Unidos. E aí, meu amigo, tem muita gente de olho no que está acontecendo na Venezuela, porque sabe que isso pode se estender aqui ao Brasil. Bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente faz o possível em trazer análises, sabe, coerentes, análises boas para vocês aqui. É sempre importante, tá? Então, a gente estuda para trazer todo esse conteúdo, pesquisa, tem muita pesquisa. Então, se você puder se inscrever e dar uma força, te agradeço muito. Outra questão. Olha, a gente trabalha com dois pontos-chave. Uma, você se sente seguro no Brasil? Você acha que você não precisa de um plano B? Tá, se você acha que precisa, o Uruguai hoje é um país que te dá uma facilidade maior em você obter uma residência. Você deve ter visto o quanto é difícil hoje, para nós brasileiros, conseguirmos residência em outros países, principalmente países sérios. O Uruguai é um país muito sério. Vale a pena, tá? Então, se você pensa em ter um plano B, pensa nisso como um seguro de liberdade. Você tira a sua cédula, você consegue uma certa liberdade no Uruguai, pode abrir contas bancárias sem utilizar o seu CPF, utilizando a sua cédula de identidade uruguaia, o que te dá uma proteção maior, em dólar. Entendeu? Se isso é interessante para você, você vai clicar aqui na descrição e vai entrar em contato conosco aqui. Quero, né, saber mais sobre imigração para o Uruguai. Ou outro país também que seja do seu interesse, tá bom? Agora, se o seu interesse é proteger o seu patrimônio, você tem um patrimônio no Brasil, quer proteger o seu patrimônio,
você vai clicar na descrição para falar com holding offshore. Internacionalizar o patrimônio sempre é muito interessante. Então tá bom? Se você tem esse interesse, ou clica aqui na descrição, ou agora eu deixei, tá de cá, o telefone para vocês entrarem em contato, tá? E você fala direto aí com a nossa equipe, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.